Sejam bem-vindos. Este é um especial desporto dedicado ao grupo desportivo Coruchense, que recentemente venceu a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que, recorde-se, face a este contexto pandémico, só tem a primeira volta como definida para que sejam então atribuídos todos os lugares da tabela classificativa, e o primeiro, esse já está então atribuído ao grupo desportivo o Coruchense, que tem feito efetivamente, e numa altura em que estamos na reta final desta competição, tem feito efetivamente um campeonato que dispensa apresentações e os números falam por si. Contamos então em estúdio com a presença de Mário Nelson, técnico do Coruchense, ele que tem sido um treinador que tem sido elogiado ao longo destes últimos anos pelo futebol que as suas equipas têm apresentado. Esse futebol efetivamente ainda não tinha rendido aqui qualquer primeiro lugar no que à primeira divisão distrital diz respeito, e é caso para dizer que a história já acertou então contas com Mário Nelson e com a qualidade que coloca nas equipas que tem treinado. Mário Nelson, obrigado, e antes de mais parabéns por esta conquista, parabéns extensíveis a todo o grupo do Coruchense, principalmente plantel, também dirigentes, todos aqueles que fazem parte do grupo, sem esquecer, como é óbvio, os adeptos. Este título, este primeiro lugar, como é óbvio, será dedicado a alguém, foi dedicado a alguém. Também serve de resposta a alguém? Bom, em primeiro lugar, eu é que tenho que agradecer, já o fiz no domingo, à Rádio Hertz pelo acompanhamento e o respeito que sempre me dedicou, a ti, Feliciano, desde os tempos do Jornal O Remate que nos conhecemos, e também agradecer todo o tempo que nos dedicaste, não só a mim, mas também aos meus colegas, e dizer que, acima de tudo, este título é dedicado à minha família, ao meu sogro e ao meu pai, que já partiram e com certeza estarão felizes, e não é uma resposta a ninguém, é acima de tudo um título, uma conquista, fruto do trabalho de muita gente que comigo trabalhou durante estes anos e tem trabalhado, e é importante dizer que isto não é um trabalho só do Mário Nelson, é um trabalho de muita gente, é um trabalho de uma equipa técnica competente, não só dos que estão comigo, como o César, o Renato, o Tiago, o Alberto, mas também do Calado, do Rui de Sá, que durante muitos anos foi meu adjunto e que infelizmente este ano não pôde estar connosco, e de outras pessoas que ao longo dos anos foram trabalhando connosco. É trabalho de toda a gente que me foi fazendo melhor. É também, e gostava de o fazer, um agradecimento especial à União Desportiva da Chamusca, que foi onde comecei, e a quem agradeço muito e tenho um tremendo orgulho de ter sido o treinador da Chamusca. Agradecer ao presidente do Fazendense, ao presidente do Riachense, ao presidente do Oriense e ao Carlos Espina, que foram eles que me levaram para o Orei, do Cartaz Cessado, do União de Almeirim, e agora do Coruchense, por terem acreditado em nós e por fazerem de nós uma equipa técnica conhecida e que tem conquistado o seu espaço aos poucos no futebol. Acima de tudo, gostava de agradecer, porque apostar numa equipa técnica como a nossa por vezes não é fácil, e eu sou muito grato a todos os clubes e a todas as pessoas que acreditaram em nós. Pronto, vou, como é óbvio, e dada essa proximidade, já nos conhecemos há muitos anos, também vou tratar-te por tu, e as pessoas, como é óbvio, vão entender isso. No que diz respeito, quando eu falei em resposta, vou então reformular a questão. Perante todo esse conjunto de trabalhos que fizeste nesses clubes, sentias que ainda havia aqui, que ainda tinhas que provar algo a alguém, e que este título, este primeiro lugar, vem demonstrar essa capacidade? A questão é simples, é que nós, enquanto equipa técnica, nunca tivemos desempregados, e quando o tivemos foi porque quisemos, e nunca precisámos nos oferecer a ninguém. E há treinadores que já conquistaram e precisam de se oferecer, e alguns estão desempregados. A nossa competência é reconhecida pelas pessoas. A realidade é que, por uns motivos que foram, às vezes, não lutarmos em igualdade de circunstâncias com os adversários, e outras vezes por erros cometidos por mim, não vou aqui estar a
a dizer que a culpa é dos outros porque a culpa é minha. Eu é que dava atenção demais a determinados fatores que não são importantes para um treinador, que não são importantes para uma equipa técnica. E aqui no Crescense conseguimos nos concentrar apenas e só em ser treinadores, tendo em conta tudo o que nos é proporcionado. Eu digo isto sem problema nenhum, com todo o respeito, como eu disse, e sou muito grato a todos os clubes que me foram convidando para ser treinador, e à nossa equipa técnica, mas há uma coisa que eu tenho a dizer, há uma grande diferença do Crescense para os outros, e isso não há dúvida nenhuma em todas as condições que nós temos, e como se costuma dizer ali, é cada macaco no seu galho, cada um faz o seu trabalho, treinadores e jogadores apenas focados no jogo e no treino. E quero com isto dizer o quê? Quero com isto dizer que é muito fácil, e com todo o respeito pelos jogadores, por nós treinadores, temos muito mérito, temos muita competência todos, mas é muito fácil, ou mais fácil, ser campeão no Crescense, porque as condições estão reunidas para que tal aconteça, e independentemente, devemos lá chegar, ninguém nos ter pedido isso, é mais fácil porque nós estamos apenas focados no que é a nossa tarefa, não há ali preocupação com outro tipo de situações, mesmo em defender-nos, porque qualquer coisa que aconteça, há pessoas para fazer esse trabalho, há pessoas que se dedicam a defender os seus treinadores e os seus jogadores, e isso para mim acho que foi o mais importante. Eu nunca pensei que tinha nada a provar a ninguém, porque felizmente nos clubes por onde passei eu não tenho crises de identidade, fui sempre convidado a renovar, já fui convidado a voltar a alguns, e acho que as pessoas reconhecem o nosso trabalho. As críticas que normalmente nos eram feitas tinha a ver com comportamento ao domingo, e foi algo que eu pensei que tinha que mudar, porque não estava só a prejudicar-me a mim com esse comportamento, estava também a prejudicar a minha equipa técnica, a nossa equipa técnica, porque se trabalhávamos tão bem, se as pessoas falavam tão bem do nosso trabalho tão profissional, não ia estragar ao domingo em 90 minutos aquilo que era feito, e até aos jogadores, e acabámos por mudar esses comportamentos, ou acabei por mudar esses comportamentos e focar-me apenas e só na minha equipa, no que é a minha tarefa, que é controlar a equipa, que é perceber aquilo que podemos controlar no jogo, a estratégia que temos que trazer para o jogo e no jogo, e foi aí que essencialmente nos focamos. O que é que esta conquista pode mudar na tua carreira e naquilo que desejas para a tua carreira? Em primeiro lugar, e ninguém melhor que tu, que temos falado durante muitos anos, para dizer que eu disse que andava aqui 6, 7, 8 anos, e que teria que ter uma oportunidade noutro campeonato. Ela já surgiu, não surgiu como eu queria, também não surgiram outras por minha culpa, repito novamente, porque não é fácil contratar um treinador que trabalhe bem, mas depois a postura não seja aquela que os clubes gostam, que não tenha o perfil que o clube gosta. Agora, essencialmente o que vai mudar é que caso, e as pessoas querem que nós continuemos no Crescense, mas caso nós continuemos no Crescense, vai mudar essencialmente, que é um desafio muito mais aliciante, com treinadores diferentes, com jogadores diferentes, com outra qualidade, vai-nos obrigar a mais momentos de observação, vai, acima de tudo, trazer ao cimo aquelas que são as nossas limitações e onde é que temos que melhorar enquanto equipa técnica, e eu enquanto treinador essencialmente, e trazer oportunidades de mostrarmos o nosso trabalho num patamar mais acima, e como eu disse sempre, é nosso objetivo chegar aos campeonatos profissionais, e vai ser por aí que nós vamos continuar. É mais um passo, é mais um degrau, mas é como digo, no futebol tudo é efêmero, e de 8 em 8 dias estamos a mostrar trabalho, e os resultados é que contam, e tudo isto é muito bonito, mas nós vamos começar em princípio, e tudo aponta que nós continuaremos e tudo faremos para chegar a acordo para continuarmos em Cruz, continuar dia 15 de julho, mais sensivelmente, para treinar, e a partir daí, como ela volta tudo à estaca zero, e voltamos a ter que provar tudo o que tivemos que provar ao longo destes anos. Como eu disse na introdução, os números valem o que valem. Neste caso, o Crescense em 13 jogos tem 11 vitórias, um empate, apenas uma derrota, tem o melhor ataque da competição, com 37 golos. Isto, estamos a falar antes da realização das duas últimas jornadas, tem a segunda melhor defesa da competição. O facto deste campeonato se ficar pela primeira volta retira aqui algum brilho a esta conquista, ou não? Eu brilho, penso que não. Sinceramente, e eu espero que ninguém me interprete mal, eu acho que o maior prejudicado do campeonato de ter parado na altura em que parou foi realmente o Crescense, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque me parece que os números não enganam, e por mais que as pessoas não queiram assumi-lo, o Crescense é realmente campeão, e é um campeão com alguma distinção, porque eu não me recordo, sinceramente, nos últimos 10 anos, de um campeão que andasse de goleada em goleada, e foi o que aconteceu ao Crescense esta época. Nós ganhámos, convém referir,
7-1 à equipa que ocupava o segundo lugar na altura, que era o Cartacho. Ganhámos 5-1 à equipa que ocupava o segundo lugar na altura, que era o Abrantes. Fomos ganhar 4-0 a casa de um dos principais candidatos e a primeira equipa que se assumiu como candidata, que foi o Fazendense. Ganhámos 1-0 em Tomar, que era o principal candidato a esta conquista desta época. Ganhámos no Riachense por 2-0 a jogar desde os 44 segundos com 10. Empatámos com uma ação sempre a perder e a jogar com 10 nos últimos 35 minutos. Fomos ganhar a Amiais, ou seja, não foi um trajeto fácil. E mesmo onde perdemos, que foi na Glória, e que foi realmente um jogo onde eu penso que não merecíamos, mas sofremos 2 golos e isso é que conta, mas ninguém lá ganhou. Essa é que é a realidade, é que ninguém ganhou na Glória. E eu penso que estes números não enganam, e se neste momento temos 9, 10, 12, 15 pontos de avanço dos nossos rivais, eu penso que o campeonato, quando parou, era garantidamente muito mais difícil para a União de Tomar, por exemplo, na altura, ter ido a Abrantes do que ter ido agora nesta altura. Era muito mais difícil apanhar o Cruxense naquela altura do que foi agora, porque com a paragem nós até fomos a equipa que treinou menos quando isto agora voltou, porque nós voltámos só a 27 de abril e os outros voltaram no dia 19. Ou seja, nós fomos a equipa que menos treinou e fomos a equipa que mais jogadores perdeu. Eu posso dizer, por exemplo, quando se fala em desfalcados, nós viemos jogar a Tomar, por exemplo, na última jornada em que nos sagrámos campeões, saiu o Laurent, que era o ponta de lança e melhor marcador do campeonato, juntamente com o Kevin. Saiu o Fabinho, que é considerado por muitos um dos melhores jogadores do campeonato. Saiu o Ganhão, que dispensa apresentações, e saiu o Palhoto. Quer dizer, são 4 jogadores que faziam a diferença na nossa equipa e que nós não podíamos contar com eles. Posso lhe dizer também que tínhamos 17 jogadores à nossa disposição, porque os 2 Costas agora também acabaram por sair, porque tiveram que ir para a Finlândia, e isto diz muito daquele que foi o trabalho feito no Cruxense. Por isso eu penso que na altura em que o campeonato parou, sinceramente, nós éramos fomos os mais prejudicados, com todo o respeito por todos os adversários, a quem também aproveito para elogiar por toda a competência, por todas as condições, por toda a competitividade e rigor que meteram no campeonato, porque valoriza e muito a nossa conquista. Agora, aquilo que penso é que nós somos realmente campeões, e acho que os jogadores são realmente campeões, e se alguém se sentir incomodado com isso, porque não é por ter havido apenas e só uma volta, porque as coisas a correr normalmente e como estavam a correr, eu sei perfeitamente que havia pessoas a fazer contas que para o campeonato voltar, que o Cruxense perdia aqui, perdia ali, perdia nos outros lados, e eu disse sempre, inclusive é a frase em que se dizia que o Cruxense em 15 pontos podia perder 12, e eu disse que não, que até podia perder a 15, porque podia perder os 15. A verdade é que o nosso foco era ganhar os nossos jogos, e o foco dos nossos adversários foi em muitos momentos preocuparem-se onde é que nós perdíamos, e a verdade é que nós não perdemos, e isso revela a competência dos jogadores, porque, como eu disse há bocado e não me canso de repetir, no Cruxense olhamos para dentro, no Cruxense focamos-nos no que é importante, focamos-nos no que podemos controlar, e o que nós podíamos controlar eram os jogos contra os nossos adversários, que sabíamos que iam ser difíceis, porque não só pela sua competência e pela sua qualidade, mas também porque eles sabiam que iam jogar contra o primeiro classificado e toda a gente nos queria ganhar, como é perfeitamente natural, que nós estivéssemos no outro lugar faríamos o mesmo, e eu, enquanto treinador, também treinei a União de Almeirim. Na última jornada o Cruxense estava em primeiro, recebemos e quisemos-lhes ganhar para que eles não fossem campeões, é perfeitamente natural, mas a verdade é que os jogadores foram de uma competência muito grande, não só os jogadores como a estrutura, toda a gente, e acabámos por ser e somos, na minha opinião, uns justos campeões. Números, história, este Cruxense merece figurar junto dos melhores, e aqui quando falo dos melhores, falando de números, por exemplo, temos esse caso do União de Almeirim na última temporada, e no Fátima, não me recordo bem da temporada, mas na altura treinado pelo João Henriques, que são 2 equipas que efetivamente conseguiram números que mais ninguém tinha conseguido. O Cruxense merece estar lado a lado com estas 2 equipas? Eu penso que sim, sinceramente, sou suspeito para o dizer porque sou o treinador e não quero de forma nenhuma forçar ninguém a nada, porque não é importante para mim, sinceramente. Claro que estou feliz, claro que estou satisfeito da forma como foi, categórica, porque penso que merecíamos isso, mas acho que o Cruxense merece figurar entre os melhores clubes e entre os clubes da história do futebol do Distrito de Santarém, não é do futebol distrital, porque acho que o Cruxense tem condições e é um clube de campeonato de Portugal. E penso que não querendo comparar, porque estamos a falar de alturas diferentes e com todo o mérito que esse Fátima do João Henriques e que o União de Almeirim, época passada, fizeram os campeonatos que fizeram, mas a verdade é que se formos olhar aos números mesmo do União de Almeirim o ano passado ou do próprio Fátima, nenhuma equipa
andava de goleada em goleada como nós andávamos. E então estamos a falar de números realmente históricos. Estamos a falar numa média, se as pessoas fizerem contas, de quase 4 golos por jogo. E isso não é uma média fácil, juntando isso à segunda melhor defesa. E se nós olharmos a alguns momentos de organização defensiva que nós pecámos e que nós facilitámos, como se costuma dizer, se calhar tínhamos menos 4 ou 5 ou 6 golos sofridos, porque não foram golos com mérito do adversário, mas por relaxo da nossa parte. E eu penso que sim, que o Cruxense merece que se reconheça esta conquista por todo o trabalho que teve. E também, na minha opinião humilde, mas sincera, porque foi a equipa deste ano que ninguém considerou candidato ao título, e nós não éramos candidatos ao título, e foi a equipa com treinador novo e que apenas e só tinha um jogador da época passada. Ou seja, assimilar processos, organização, colocar a intensidade diferente daquela que os jogadores estavam habituados. A todos os jogadores novos que não se conheciam, não é trabalho fácil com isto da pandemia, com as paragens, depois outra ficar em casa porque ainda ia fazer o teste do Covid, aquelas situações todas que fomos passando. Acho que o mérito ainda é maior para os jogadores, para a estrutura. Eu penso que é um mérito muito grande, porque éramos a equipa que tinha treinador novo e apenas e só um jogador. Normalmente jogava 1 ou 2 no máximo na equipa titular, ou o Igor e o Capeta, ou o Igor e o Vestia. Eram os jogadores que iam jogando da época passada, e acho que isso dá muito mérito a todos na conquista. Como é óbvio, já vamos falar do impacto da pandemia no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho. Falando em qualidade de jogo, o que é que significou para o treinador, para os jogadores, ver aquele lance em Fazendas de Almeirim tornar-se viral, aquela jogada, aquela grande jogada que terminou da forma que terminou? O que é que isso significou para vocês? Significa muito trabalho. Nós treinadores, eu sou um treinador que penso muito pela minha cabeça, não consigo copiar ninguém, consigo ver coisas boas dos meus colegas, mas não copio ninguém. Não tenho a minha identidade, tenho a minha ideia de jogo, tenho a minha forma de treinar, e isto dos exercícios a 1 toque e a 2 toques, neste contexto nem sempre é fácil, porque nós temos que olhar muito à qualidade do jogador, e se nós queremos fazer um exercício a 2 toques, temos que perceber se o jogador tem qualidade para fazer o exercício a 2 toques, correndo o risco de perder a qualidade e a intensidade que o exercício precisa. Nós temos muitas jogadas dessas durante o campeonato, que não deram foi em golo, mas temos muitas jogadas dessas. Agora, aquilo só é possível pelo compromisso, e quem me ouviu falar sobre esse golo durante muito tempo, e com algumas pessoas do futebol, e recebi inúmeros telefonemas e inúmeras mensagens, foi sobre o momento do jogo que está ali. Uma situação em que estamos com a bola numa zona de pressão, que estamos fechados pelo nosso adversário, conseguimos sair e bem da zona de pressão, fazer a variação do centro do jogo com relativa facilidade, a 1 toque rápido, como eu costumo dizer, a pensar como na Primeira Liga, a 1 toque, e do lado contrário, com o nosso ala bem aberto e o movimento que nós trabalhamos semana após semana com o desequilíbrio interior do nosso lateral, que arrastou o lateral do Fazendense, e depois aquele cruzamento com 3 homens na área, nas zonas onde tem que estar, no primeiro poste, zona do penalti, e segundo poste, e acabámos por finalizar e bem com a qualidade do Kevin. Aquilo é um sentimento de muito trabalho que está naquela jogada, nem tanto pela situação de jogar 1 toque, porque isso é pedido. Aliás, quem ouve o vídeo vai ouvir eu a dizer dá só 1 toque na bola, ouve perfeitamente, mas essencialmente os movimentos que ali estão naquela jogada. E isso para mim foi muito mais importante do que o golo enquanto treinador, foi os movimentos e tudo o que está naquela jogada do trabalho semanal. Em relação à qualidade, pois se não tiver jogadores com qualidade não há garantidamente bons treinadores. Já passei a fase em que achava que fazia de todos os jogadores bons jogadores, às vezes alguns pela cabeça, outros pela qualidade, não dá para fazer deles bons jogadores. Alguns são mesmo mentalidade do distrital e não vale a pena olhar para eles como jogadores para o futuro ou para um campeonato de Portugal. Há diferença entre os jogadores profissionais e os jogadores amadores, não há dúvida nenhuma, mas essencialmente o que está ali é muito trabalho semanal, com os movimentos que foram feitos. A qualidade é toda dos jogadores, aí não vale a pena estar, mas nós vamos divulgar entretanto um vídeo com bons momentos desta época, e vocês vão perceber garantidamente que estão ali muitos movimentos iguais e muitas jogadas iguais, que algumas deram golo, outras não deram. Aliás, o nosso segundo golo, agora o nosso primeiro golo com uma ação, é uma jogada parecidíssima com essa, simplesmente no momento em que o Rafa vai para cruzar, o jogador de uma ação corta a bola, dá o lançamento e depois é que acaba por dar o golo. Este é o melhor plantel que alguma vez treinaste?
é o plantel, era o plantel falando mais... de qualidade, falando certo, de qualidade. era o plantel, acima de tudo, era o plantel mais equilibrado. E quando digo mais equilibrado, acima de tudo, a nível de compromisso e qualidade. Porque eu tive bons plantéis e foi uma das coisas que eu até evito falar, porque eu sou um bocado sensível nestas coisas, corro risco de chorar, porque eu lembrei muito de jogadores que trabalharam muito para mim durante anos. O Meleiro, que hoje joga no Amiense, que correu e trabalhou muito por mim, o Prates, que está no Torres Novas, o Freitas, que está no Mação, o Filipe Pereira, que está no Almirim, entre outros, e eu não quero correr o risco de me esquecer de ninguém, mas são jogadores que durante o João Martins, que estava aqui no União de Tomar também, que são jogadores que trabalharam comigo durante muitas épocas e que lutaram muito para que nós pudéssemos ser campeões. Mas a verdade é que em plantéis diferentes destes, em clubes diferentes deste que neste momento representamos, e com condições muito diferentes dos adversários que nós apanhávamos. E eu comento isto muita vez, que era ridículo da minha parte algumas atitudes, tendo em conta a desigualdade que nós tínhamos para com os clubes que connosco lutavam. Por isso, a nível de qualidade e compromisso, foi realmente o melhor plantel, porque estes jogadores eram muito comprometidos, focavam-se muito e só no jogo e no treino. Os treinos eram treinos com muita qualidade, são treinos com muita qualidade da parte dos jogadores, não estou aqui a valorizar o nosso trabalho, estou a falar dos jogadores, e no jogo igual. Os jogadores comprometiam-se, estavam focados no jogo. E depois, a ideia que tinha era que quase todos, porque nunca são todos, e quando se ganha também se esconde muita coisa, mas quase todos tinham um compromisso muito grande, faziam vida, descansavam, sabiam ao que íamos, não havendo aquela responsabilidade de lutarmos ou sermos campeões, mas os pergaminhos do clube exigiam que andássemos nos lugares cimeiros. Acho que este foi o grupo mais equilibrado que eu apanhei e estou muito, 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 muito orgulhoso deles, porque eles mereceram por inteiro esta conquista. Agora, não me vou nunca esquecer de outros grupos, como eu disse, e de nomes que referi, porque foram realmente jogadores que me marcaram muito e que eu sei que deram muito por mim, tenho que reconhecer, e se há coisa que eu sou é grato ao que fizeram eles, e para mim estes jogadores também são campeões e tenho a certeza que eles se sentem como campeões neste momento com aquilo que aconteceu comigo. O que é que um jogador tem de ter e tem de ser para se impor num plantel às tuas ordens? Eu digo isto várias vezes e não tenho problema nenhum dizê-lo em lado nenhum, que é, eu gosto muito de futebol, e eu acho que sou um profissional de futebol, e acho que a minha esposa diz isto muita vez e tem razão, que se eu levasse tudo na vida como levo o futebol, eu era muito mais feliz. Hoje tenho uma vida profissional que me rouba muito tempo e muita atenção, e eu não posso de maneira nenhuma facilitar, porque tenho números para cumprir. É o meu foco, é na empresa onde eu trabalho, não é no futebol. O futebol para mim é um part-time, mas já que lá vou, as pessoas têm que ser profissionais, porque o futebol paga subsídios, paga prémios, que pessoas a trabalhar 4 horas por dia numa moda alfa, passa a publicidade, mas ou num part-time qualquer, não ganham o dinheiro que os jogadores ganham no futebol. E há pessoas que investem dinheiro no futebol. E um jogador, para fazer parte dos meus plantéis, seja a que nível for, hoje no Crescense, amanhã na Primeira Liga ou no Inatel, garantidamente tem que ser um profissional, garantidamente que tem que ser alguém que tenha responsabilidade, que tenha compromisso. Não quero dizer com isto que eu não me engano a escolher e que eu não dê oportunidade a alguns que possam ter falhado noutros lados, porque eu isso ainda não mudei, que é, se falhou com o outro pode não falhar comigo, e eu já tive muitas provas disso, porque os jogadores fazem aquilo que os treinadores deixam fazer. Uma coisa que eu não faço é idolatrar jogadores no Distrital, e nem em lado nenhum. O grupo tem realmente pessoas com responsabilidade, tem realmente pessoas importantes. Eu ainda na segunda-feira, a seguir ao jogo, na terça-feira a seguir ao jogo com o Alcanena, elogiei jogadores no meu balneário, como o Rodrigo, nosso capitão, que é um grande capitão, que só jogou no Jogo da Glória comigo, nunca mais jogou até hoje, mas que é um grande capitão, que é um grande exemplo no balneário do que é lutar por tudo e estar ali em prol do grupo. O Ganhão, que foi fantástico durante a época, que nos ajudou bastante e que foi um profissional de mão cheia, com a sua experiência, passou tudo o que passou aos colegas. E o Bernas, que era um jogador também experiente e que nos ajudou muito dentro do balneário. E eu não tenho problemas de dizer aos jogadores quem são os jogadores que eu considero mais importantes ao controle do balneário, porque há esses jogadores que controlam o balneário, e dizer quem são, e sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum de ter jogadores no meu balneário que queiram ser treinadores, até é bom,
porque eu depois faço-lhe perguntas e coloco questões para que eles me respondam, para perceber se eles estão a perceber aquilo que é pedido. Por isso, um jogador, para ser meu jogador, seja aqui ou na Primeira Liga, tem que ser um grande profissional, tem que fazer a vida do futebol e viver para o futebol, e não tem hipótese de facilitar. Não tem hipótese de facilitar porque eu não deixo que facilite. Eu digo aos jogadores, somos amadores, somos, é verdade, mas a partir do momento que entramos ao portão para dentro, nós temos garantidamente que ser profissionais, porque o meu chefe, por exemplo, diz muita vez que o futebol prejudica e tira-nos alguma concentração, e é verdade. Nós podemos não assumir, mas é verdade. Porque se nós estivermos a vender, no meu caso, até às 7 da tarde, é melhor do que estar a vender até às 6. E garantidamente que isso é melhor. E há colegas, jogadores, se ficarem a fazer horas no trabalho, ganham dinheiro também, e já que vamos para o futebol, onde também as pessoas nos retribuem, temos que ser profissionais. E a partir do momento que entramos ao portão para dentro, porque estamos a prejudicar muita coisa, estamos a prejudicar o nosso trabalho, as nossas famílias, o crescimento dos nossos filhos, e há pessoas a investir, e eu tenho muito respeito pelos sócios adeptos do futebol e dos clubes, porque há pessoas que ganham o ordenado mínimo e ao domingo vão pagar bilhete para nos verem e deixam as famílias em casa e se sacrificam daquele ordenado curto que as pessoas têm para nos ver jogar, e isso a mim dá-me uma responsabilidade enorme para andar no futebol, porque acho que quem anda no futebol, e acima de tudo no futebol profissional, tem melhor vida que essas pessoas, então tem que ser responsável e tem que se privar de certas coisas para jogar futebol e para fazer parte dos meus plantéis. Não tem outra hipótese, seja a que nível for, e não há, nem nunca vai haver estrelas dentro do meu balneário. Somos todos iguais, do treinador aos jogadores, porque hoje em dia a relação treinador-jogador já não é tão distante, é uma relação mais próxima, e não há estrelas, mas há aqueles que eu considero mais importantes, porque ajudam a controlar o balneário e são o elo de ligação entre o treinador e o grupo dentro do campo. Por isso, para ser meu jogador, tem que ser responsável, profissional e tem que estar completamente focado no que são os objetivos, caso contrário não pode fazer parte do grupo. Colocas essa exigência no teu plantel, nos teus jogadores, eles do outro lado, do lado diretivo, do lado da tão falada estrutura, também têm a resposta adequada a esse empenho que eles colocam no dia-a-dia? Ali em Cruz, sim. Ali em Cruz, garantidamente. Eu vou contar aqui 3 episódios que eu penso que as pessoas não me vão levar a mal. Na fase inicial da época foi colocadas as regras todas, nós tivemos reuniões, nós colocámos aqueles que eram os comportamentos que nós exigíamos, a direção colocava aqueles que eram os comportamentos que a direção exigia, a direção cumpriu todos e eu penso que nós também cumprimos todos. Para terem ideia, nós na televisão que vamos para os jogos, para certas coisas que nós apresentamos aos jogadores ao dia de jogo, os cestos, os sacos, aquelas coisas todas, nós não carregamos nada, é tudo a estrutura que trata, nós nem sequer somos envolvidos. Mas tenho 3 episódios muito interessantes. Em primeiro lugar foi quando perdemos na Glória, e eu senti que foi sincero. O presidente, no final do jogo, cumprimentou-me, bateu-me nas costas e disse que o Mister pode ter a certeza que é o nosso treinador e que vai ficar até o Mister querer. Mas aviso os jogadores que se eles tiverem esta atitude mais alguma vez, que alguns vão ter que procurar a vida, porque aqui não vão estar muito tempo. E eu nunca tinha passado uma situação daquelas, e o presidente disse-me aquilo, e eu até disse à minha equipa técnica que normalmente quando se dá um voto de confiança, e íamos na segunda jornada, na semana seguinte os treinadores vão à vida, mas não era o caso ali. O Crescense é um clube que gosta de estabilidade e isso é realmente muito bom. O segundo episódio foi no jogo em casa, logo na semana seguinte à Glória, em que os jogadores comeram bananas, comeram o normal que está no balneário, e no final do jogo acho que havia coisas pelo chão. E na terça-feira peço desculpa, o diretor desportivo foi ao balneário e foi avisar os jogadores que havia caixotes do lixo no balneário, que havia formas de estar e que o Crescense não se identificava com aquela forma de estar. E a terceira foi os jogadores saem do trabalho, tomam um duche normal, depois pegam no fato de treino aquilo que têm mais perto para ir para o treino, e houve ali 2 jogadores que durante a semana levaram as calças de fato de treino do clube, que normalmente é o fato de saída, ao domingo, e foram avisados para a direção que aquilo não voltava a acontecer porque era roupa de saída e só era usada nas saídas do clube. E eu acho que isso revela bem o profissionalismo das pessoas de Cruz, da estrutura, do Carlos Neves, que é o diretor desportivo, e era quem mais perto de nós estava. Quando eu chegava ao treino já lá estava, acabava o treino, era o último a vir embora. Era preciso tratar de alguma coisa, trata, não é diz que vai fazer, é trata.
e é um profissional de mão cheia e a quem eu agradeço muito, porque eu não conhecia, só conhecia por fora, mas realmente é um diretor desportivo. Eu costumo lhe dizer a ele, e não tenho problema nenhum dizer a ninguém, em todo o lado é o melhor, de longe, não vale a pena haver comparações, porque para já tem conhecimento, sabe o que é que uma equipa precisa, tem conhecimento do jogo também, trocámos algumas ideias até sobre o jogo, até em alguns momentos do jogo, até em alguns momentos antes do jogo, depois do jogo falávamos sempre um bocadinho, e a quem eu agradeço muito, porque se todos os clubes tivessem alguém como o Carlos Neves, os clubes eram melhores. E depois é o presidente, o Nuno Rochinol e as outras pessoas todas que eu já enumerei, que são fantásticos. Nós no clube temos um osteopata e uma fisioterapeuta, quer dizer, é a Dona Anabela que é a fisioterapeuta e o Rui Baixo que é o osteopata. Nenhum clube tem isso. Temos 2 roupeiros, o João Pardelha e a Dona Fernanda. Eu nunca vivi uma coisa como vivi em Cruz, em que o meu adjunto rasgou uma camisola, no dia seguinte estava cozida, depois veio uma nova. Quer dizer, coisas que são resolvidas, que não são para andar a brincar. O autocarro, a partida é àquela hora, as paragens são àquela hora, lanchamos a meio do caminho àquela hora. Quer dizer, as pessoas não facilitam e as pessoas apresentam só ao domingo com uma boa imagem. E isso era o que eu procurava, essencialmente. Era pessoas que alinhassem o pensamento delas e os sonhos dela com os meus. E por isso é que eu disse ao Carlos Neves e ao Presidente, agora no domingo, obrigado por tudo, e que lhes queria retribuir da mesma forma, porque não fui só eu ou só nós que conquistámos e que fomos campeões no Cruxense, mas foi também o Cruxense que me realizou um desejo antigo de poder ser campeão e poder conquistar uma subida ao Campeonato de Portugal. E é muito da estrutura. Nós temos mérito, temos realmente competência todos, mas a estrutura ajuda e muito. E na Cruz, tanto a direção como o diretor desportivo, como eu disse, ajudam e muito. É uma verdade, não vale a pena fugirmos a isto, não vale a pena, é mais fácil ser campeão no Cruxense do que no outro lado qualquer, e é a realidade, não vale a pena fugir a isto. E por isso estou muito grato a eles e espero trabalhar com eles o tempo que pudermos, mas também, se não trabalhar, vou ser tricolor para sempre, porque acho que o Cruxense marcou-me muito, tem-me marcado muito, e eu fui e sou feliz no Cruxense, porque mesmo nos momentos mais difíceis as pessoas estavam lá, e para falar de futebol e não para arranjar um problema, mas para arranjar soluções para que pudéssemos realmente melhorar, e estavam-me sempre a perguntar o que é que eu achava que podíamos melhorar. Por isso estou muito satisfeito com as pessoas do Cruxense e acho que eles merecem tudo isto. Mário, esta época, também a anterior, foram épocas pelas quais nunca ninguém tinha passado face a esta pandemia, a este contexto pandémico. Se calhar aqui, mais do que o próprio treino físico, foi aqui necessário muito trabalho psicológico, sendo que o treinador, como é óbvio, também tem família, também tem pessoas a proteger, mas como é que se lida com um grupo que certamente teve ou continuará a ter os seus receios perante tudo isto que vivemos? Foi fácil? Como é que se colocou na cabeça dos jogadores o conceito de jogo, quando estava em causa o conceito de proteção? Bem, mais uma vez tenho de destacar a estrutura do clube, que nós cumprimos as normas todas. Os jogadores equipavam-se em 2 balneários, nós, treinadores, que somos 5, equipávamos num balneário grande e bem separados. Qualquer jogador que tivesse ou que informasse que algum familiar tinha Covid ou tinha feito o teste nesse dia, e até fazer o teste ficava em casa. Cumprimos com tudo. Agora, depois desta paragem, enquanto a nós, treinadores, e eu falo por mim, não tenho qualquer tipo de preconceito em dizê-lo, reinventámos-nos, pelo menos eu reinventei-me, porque eu falei com os jogadores, e vou tornar público, não tem problema nenhum. Nós fizemos um plano individual em janeiro para entregar aos jogadores, que eles tinham que cumprir 3 vezes por semana e mandar vídeos como estavam a cumprir aquilo que lhes tinha sido pedido, mas ao fim de 2 meses o resultado daquilo é nulo, porque parou, já não valia a pena estar a pedir nada aos jogadores. Depois, quando se falou que isto ia voltar, tivemos que pensar o que é que iríamos fazer, e ao treinador ninguém motiva. Ninguém motiva o treinador, a não ser a família, ou os filhos, ninguém motiva o treinador. Temos que ser nós a motivar-nos, e tivemos que nos reinventar. E aquilo que eu fiz foi dizer aos meus jogadores, que não, porque os jogadores estavam todos preocupados que iam ter uma nova pré-época, iam voltar aí outra vez, e que nós somos exigentes e aquelas coisas todas, foi colocá-los à vontade, que isso não ia acontecer, porque nós íamos começar numa semana e na outra íamos treinar a competir. Então pedi aos jogadores para que a parte da resistência fosse feita por eles, em casa, para que quando voltássemos a treinar, integrarmos tal e qual como quando acabámos, com a mesma intensidade, tudo, mas que não ia
ou seja, não ia potenciar individualmente as capacidades motoras que têm que ser potenciadas num período pré-competitivo. E foi isto que nós fizemos. Voltámos tal e qual com o microciclo que tínhamos definido para a semana em que acabámos o campeonato e que íamos jogar com uma ação em casa, e trabalhámos e fizemos essa semana em que íamos jogar com uma ação em casa. E foi por aí que nós fizemos, motivar os jogadores, muito treino lúdico, mas com alguma intensidade, deixá-los estar à vontade em algumas coisas em que nós normalmente não facilitamos, como o treino é às 8, o jogador ainda está no posto médico, mas o treino começa às 8 e chega às 8h02, às 8h03, porque o plantel também era mais curto, porque havia jogadores tocados. Acabámos ali por nos adaptar ao contexto, agora nesta fase final, para que os jogadores se sentissem descontraídos, porque nós também sabíamos que tínhamos uma posição confortável na tabela, mas sabíamos que tínhamos jogos muito difíceis, contra adversários muito competentes, como o Mação, como o Tomar, como o Alcanena. Não é fácil, em 3 jogos fizemos 2 fora, em Alcanena e Tomar, com 2 adversários muito competentes, não era fácil. E um em casa com o Mação, que também é um adversário muito competente, e acabámos por nos adaptar, e foi isto que nós fizemos. Reinventámos-nos desta forma. Foi uma coisa lúdica, para que os jogadores fisicamente aparecessem bem ao domingo, e aparecemos sempre bem. A prova é que contra o Mação, a jogar com 10, estivemos sempre por cima do jogo e a perder, ou seja, psicologicamente a equipa estava forte porque foi e reagiu bem à adversidade, e o nosso ambiente era bom. Houve muito trabalho psicológico acima de tudo, porque havia jogadores que se sentiam muito cansados, e a recuperação dos jogadores física era mais psicológica, porque se a recuperação psicológica fosse bem feita, o jogador fisicamente também se apresenta bem, porque se não andamos bem da cabeça, não andamos bem de nada, e foi um bocado por aí. Houve receio em treinar a certa altura da época? Houve, da minha parte houve, porque nós não sabíamos, e nós éramos um plantel que vinha uns de Lisboa, outros de Torres Novas, outros de Santarém, outros sei lá de onde, e Cruz também era uma terra que estava com muitos casos de Covid, mas a verdade é que as pessoas iam fazendo os testes e não dava positivo. Isso não colocou em causa o empenho nos treinos, por exemplo? O empenho, quando digo empenho, é o medo de contacto, e isso poderá condicionar algum empenho? Na fase inicial, os jogadores tinham algum receio de se cumprimentar, de estarem próximos, daqueles contactos no treino, mas depois as pessoas vão relativizando e a coisa foi andando. Quando voltámos agora, havia realmente o grande medo das lesões, se alguns deles tinham tido Covid, como é que iam reagir, as mazelas que poderiam ter, este tipo de situações. Aí sim, agora nesta fase eu tinha muito receio disso, e houve, mas antes disso não, penso que não foi por aí. Mário Nelson, ficámos a saber há relativamente pouco tempo que o Grupo Desportivo Corochense desistiu de participar na Taça Ribatejo, naquilo que falta desta competição. Como treinador e conhecendo como conheces a realidade do clube, esta é uma decisão que compreendes? Sim, completamente solidário com o clube, com a direção do clube, e não porque estou no clube, mas porque estou realmente solidário, porque sei que estou rodeado de gente séria, de gente de uma competência fantástica e que não facilita. Agora, se me perguntarem se nós queríamos competir, se nós queríamos ir à luta pela conquista da taça, obviamente que sim, não vale a pena fugir a isso. Nós temos que aceitar a direção do clube, quem gera é quem manda, estamos solidários, não estamos chateados com rigorosamente nada, mas é uma situação que terá que ser o presidente ou o diretor desportivo a responder, porque não é da minha responsabilidade. Agora, se me perguntar se nós queríamos ir à luta pela taça, queríamos nós, e garantidamente que a direção também queria, porque somos um clube competitivo e que gosta de ganhar. Mas pronto, foi a decisão da direção, aceitámo-la. Também não convém esquecer que em julho já estamos a treinar, mas terá que ser o presidente e a estrutura a responder a essa questão, que não é da minha responsabilidade. O que é que podemos esperar do Corochense, daquilo que falta desta temporada? O Corochense vai jogar para ganhar os 2 jogos que tem. É claro, vou jogar com os melhores, não vale a pena fugir. Eu disse isto no balneário na terça-feira também, na presença da direção e dos jogadores. Eu sei que há jogadores que ainda não jogaram e que também querem jogar para se sagrarem campeões, como se costuma dizer. Eu não olho a isso, com todo o respeito pelos jogadores, porque eu já o disse, para mim a verdade esportiva é algo que ao longo destes anos tem estado sempre em cima da mesa e não vai fugir. Com todo o respeito pelos adversários que nós vamos jogar, tanto o Torres Novas como o Samora Correia, são 2 adversários que neste momento ainda podem descer de divisão, e posto isto, não podemos nunca facilitar, e enquanto líder do campeonato
temos que meter no campo tudo o que temos, porque há clubes a lutar pela descida de divisão, estes clubes também, e não queremos ser acusados de que facilitamos o que quer que seja. Isso não vai garantidamente acontecer, por isso vai ser 2 jogos em que vou exigir o máximo aos jogadores, como exigimos agora no treino de terça-feira. Vai ser 2 treinos que vamos exigir tudo, 2 treinos que é os 2 que vamos fazer, que vamos exigir tudo aos jogadores, e 2 jogos que vamos exigir tudo aos jogadores e que temos a obrigação de jogar para ganhar, e é isso que vamos fazer. E se não o conseguimos, garantidamente que vai ser porque o nosso adversário é mais competente que nós, porque caso contrário nós vamos ganhar os 2 jogos, e é para isso que vamos disputar já este jogo com o Torres Novas e depois a seguir com o Samora Correia. Mário Nelson, ainda há pouco ficou depreendido das tuas palavras que o desejo é mesmo continuar na próxima temporada no Coruchense. Há também esse desejo por parte do clube. A estrutura, pelos vistos, existe uma estrutura que será suficiente para que o clube se aguente ou pense em algo mais nos patamares nacionais. Em termos de plantel, e sendo o Mário Nelson um treinador ambicioso, certamente que andar ali, entre aspas, a lutar para não descer, não será suficientemente motivador, ou será? Bem, em primeiro lugar, há uma conjunção de fatores que terá que ser ajustada. A minha vida profissional, terei que falar com a empresa onde eu trabalho, porque vou treinar mais uma vez por semana, e como é lógico, também tenho os meus sonhos, ou tentativa de poder disputar um campeonato com mais visibilidade, e esse é o primeiro fator. Depois, como eu disse, a direção do clube falou comigo no dia que voltámos a treinar, e uma das coisas que me falou é que tinha todo o interesse, fosse em campeonato que nós continuássemos. E depois ficámos de marcar uma reunião para a próxima semana, porque o campeonato ainda não acabou, ou depois das coisas definidas, mas o campeonato ainda não acabou, ainda na terça-feira falámos e ficámos de marcar para a próxima semana. E nós, como equipa técnica, como eu disse, temos todo o interesse, a não ser que apareça uma situação num campeonato profissional, ou que a minha vida profissional não me proporcione continuar no Coruchense, temos todo o interesse em chegar a acordo com o Coruchense, ajustando ali algumas coisas que temos que ajustar, mas é perfeitamente natural. Não é nada que não se possa fazer, porque nós estamos satisfeitos com o Coruchense enquanto equipa técnica. E depois, em relação ao plantel, dizer que os nossos jogadores nós vamos respeitá-los, porque foram eles que nos levaram até ali. Contamos com muitos deles, queremos que muitos deles continuem connosco. Agora, como é lógico e perfeitamente natural, que há jogadores que vão ter que sair, porque estão a jogar menos e que com certeza no Campeonato de Portugal irão ter menos oportunidades de jogar. Agora, dizer-lhe que nós somos ambiciosos e que garantidamente que o Coruchense não vai para o Campeonato de Portugal para fazer 14 ou 15 pontos. Poderá fazê-los ou até menos, mas a ideia não vai ser garantidamente essa, porque eu pelo menos não tenho a ideia de ir para o Campeonato de Portugal com essa ideia, e o Coruchense garantidamente também tem. E convém lembrar que a última vez que o Coruchense teve no Campeonato de Portugal foi uma equipa que ficou ao meio da tabela, mas como desciam 6 equipas, exatamente, o Coruchense desceu de divisão, e isso revela bem do que é as condições e aquilo que o Coruchense pretende. Por isso eu penso que vão ser reunidas as condições para que o Coruchense para o ano dignifique bem no Campeonato de Portugal o futebol do Distrito de Santarém. Garantidamente que, se nós formos os treinadores, vamos garantidamente com a mesma ideia de jogo, positiva, com futebol de pressão alta, de ferir a baliza dos adversários o mais rapidamente possível, com intensidade alta, com um jogo de ataque. Isso é garantido. Agora, sabendo que no momento da organização defensiva temos de ter outros comportamentos que no distrital são menos penalizadores do que são no Campeonato de Portugal. Por isso vamos ter um Coruchense, pelo menos com a estrutura que lá está, com ou sem Mário Nelson, que eu espero que seja mas com ou sem Mário Nelson, mas com a estrutura que lá está, tenho a certeza que o Coruchense vai fazer um campeonato bom no Campeonato de Portugal, e irá para lá manter-se e olhar para a terceira liga. Esta mudança no atual quadro competitivo, com essa criação da terceira liga, fará do Campeonato de Portugal um campeonato de menor qualidade relativamente àquela que foi esta temporada? Eu penso que não fará do campeonato um campeonato com menor qualidade, até será um campeonato mais competitivo. As equipas que ficarão a jogar o Campeonato de Portugal serão equipas ao mesmo nível, porque havia uma decalagem muito grande entre as equipas. Havia ali, por exemplo, na série que nós apanhámos aqui,
um Torriense, um Alverca com grandes investimentos, um União de Santarém com uma organização tremenda e que depois despertou para o campeonato, e aquela equipa do Caldas que é realmente de olhar e seguir como exemplo, não só pelo espírito de grupo, não só pela competência que tem, mas por tudo o que envolve o Caldas, que treina à noite, que os seus jogadores trabalham e que mais uma vez também subiu à terceira liga. O resto eram equipas todas ao mesmo nível, o Louros, o Sintrense, o Sacavenense, o Almeirim, eram jogos que nós íamos ver e se calhar a equipa do Lourinhanense era a equipa com maiores limitações, o resto era tudo equipas muito iguais. E eu, quando isto parou, vi alguns jogos dessa série, do Campeonato de Portugal e de outras, e há uma diferença muito grande das séries do Norte para estas aqui do Centro, não há dúvida nenhuma, mas eu penso que acima de tudo vai tornar mais competitivo tanto a terceira liga como o Campeonato de Portugal, e vai acima de tudo, na minha opinião, e eu posso estar enganado, tirar ao futebol aqueles projetos mentirosos, com todo o respeito. Vai colocar as equipas que têm realmente condições para o futebol profissional até chegarem lá, porque queiramos ou não, e eu digo também com toda a sinceridade, há treinadores de distrital, há treinadores de Campeonato de Portugal, há treinadores de segunda liga, há treinadores de primeira liga, há treinadores de equipas que lutam para não descer, há treinadores para equipas que lutam por títulos, há jogadores com as mesmas condições e há clubes com as mesmas condições que poderão eventualmente chegar num ano a um campeonato profissional, mas nós sabemos que nunca terá estrutura para chegar a um campeonato de Portugal e que aquilo é por pouco tempo. Pronto, e penso que acima de tudo a terceira liga o que vai fazer é isso, é colocar na terceira liga equipas muito competitivas, campeonato muito competitivo, já um campeonato profissional, e o Campeonato de Portugal será um Campeonato de Portugal normal, mas também com equilíbrio maior, onde não haverá tanta diferença e onde é inadmissível que uma equipa faça 14 ou 15 pontos, porque são 3 ou 4 vitórias em 30 e tal jogos. Isso revela bem a diferença entre as equipas, e penso que essencialmente é o equilíbrio e fazer perceber as equipas que têm e não têm condições, porque há muita equipa profissional e a treinar de manhã com os jogadores a ganhar 300 euros. Isso não é um profissional. Um profissional ganha o seu, no mínimo, o ordenado mínimo, e isso não é um profissional, e muitos deles comem mal, dormem em sítios que não devem. E penso que essencialmente para o ano já se irá ver muitas equipas a treinar à noite, pelo menos no Campeonato de Portugal, e na terceira liga teremos então os profissionais, e segunda liga e primeira liga, e pronto, e é para aí que nós queremos olhar, enquanto equipa técnica pelo menos, é para aí que queremos olhar. Continuando a falar do futuro, Mário, este título marca aqui um ponto de viragem, será um separador, ou seja, primeira divisão distrital, nunca mais? Não é nunca mais, porque eu, como disse no início, eu nunca me vou esquecer de onde venho. Se calhar muitas pessoas vão ficar estupefactas com aquilo que eu vou dizer, mas é uma realidade. Eu gostava de fazer um trajeto muito parecido com o do Luís Freire, que teve no Nacional, que subiu uma equipa da segunda distrital à primeira, subiu uma equipa da primeira ao Campeonato de Portugal, subiu do Campeonato de Portugal à segunda liga e da segunda liga à primeira. Esse é o meu sonho enquanto treinador, fazer um trajeto desses, e era o trajeto perfeito enquanto treinador. Agora, se me perguntas se eu, a partir deste momento, tenho a ideia de olhar para trás, não tenho, e acho que é perfeitamente compreensível. Quero olhar para cima, quero olhar para o profissionalismo, gostava de ser treinador de primeira liga, não escondo a ninguém. Acho que nós temos condições para um patamar superior, temos muita coisa ainda para melhorar, temos melhorado muito. Agora não vou dizer nunca, porque é daí que eu venho, é daí que eu tenho, é lá que eu tenho mostrado o meu trabalho. São os clubes do Distrital que me têm dado a oportunidade de mostrar o meu trabalho, são os árbitros do Distrital que têm dado valor ao meu trabalho, são as direções do Distrital que têm dado, são os jogadores das equipas adversárias que têm dado, e eu nunca me vou esquecer disso, e vou sempre dizer que tenho tremendo orgulho nos clubes que treinei, essencialmente na União Desportiva da Chamusca, que foi onde eu comecei, e será o plantel que para sempre ficará no meu coração. Foi eles que fizeram de mim treinador, e vou sempre ter a possibilidade de dizer isso. Por isso nunca posso dizer que não vou olhar para trás, porque vou. Agora quero e muito seguir em frente, e um caminho diferente, que é ser profissional de futebol. Isso eu também nunca escondi a ninguém, e sempre disse, e vou continuar a dizer, que pode custar, mas que nós vamos chegar lá. E também nunca disse que não me preocupava de morrer a tentar. O que eu queria era nunca ser acusado de não ter tentado, e isso nós vamos continuar a tentar, agora com os pés bem assentes na terra, porque a minha prioridade é o meu trabalho. Isso não há dúvida nenhuma, a minha prioridade é o meu trabalho. Se eu não tiver as condições reunidas para ser profissional, ou para ir ao Campeonato de Portugal, ou para jogar, eu terei que abandonar, e não terei problema nenhum, porque o meu trabalho também foi uma oportunidade que me deram quando eu estava desempregado, e a empresa onde eu trabalho
A SPX também me deu essa oportunidade quando eu estava desempregado. E eu tenho que respeitar as pessoas que me deram a mão quando eu estava desempregado também. Agora... Mas há sonhos a cumprir. Exatamente. Agora, eu tenho que lutar pelos meus sonhos, tal e qual como na empresa quer vender mais e quer-me chegar perto dos melhores no futebol. Também tenho os meus sonhos e, como é lógico, treinando à noite não interfere muito, embora, como eu disse há bocado, interfere sempre, mas treinando à noite eu penso que é uma oportunidade que eu vou ter. Só abandonarei o meu trabalho caso apareça uma coisa que me resolva a vida, mas eu tenho o sonho de ser profissional de futebol e isso eu não escondo a ninguém, e penso que a nossa oportunidade aos poucos ela vai chegar, porque hoje somos uns treinadores diferentes. Essencialmente eu penso de outra maneira que não pensava há uns anos atrás, e isso tem-me ajudado. Muito bem, Mário Nelson, reta final, o que é que ainda falta dizer? Falta dizer pouco. Falta dizer pouco porque é como eu digo, eu nestes momentos só me lembro das pessoas que já não tenho, só me lembro das pessoas que me ajudaram, do que sofre a minha família, do que sofreram durante alguns anos. E é gratidão, não tenho muito mais a dizer. Agradecer a toda a gente que nos vai aturando. Como eu disse, dar muito valor aos nossos adversários pela competência deles. Pedir desculpa a alguém que eventualmente eu possa não ter estado tão bem, mas é a minha família. Foi com eles que eu no domingo fui jantar, não fui festejar nada, fui jantar com a minha família. É o meu sogro, é o meu pai, é a minha sogra que é uma mulher fantástica, é a minha mulher que é uma companheira fantástica e que está ali na retaguarda para sempre. É agradecer à empresa onde eu trabalho por aceitar isto tudo, é acima de tudo gratidão com os meus adjuntos que me aturam e que eu não sou fácil e que exijo muito deles. É só gratidão, é o que me apraz dizer, é agradecer às pessoas e, como disse, pedir desculpa por algumas situações mais incorretas que eu possa eventualmente ter tido e que tive obrigatoriamente que mudar, mas de resto há pouco para dizer. Gostava, como eu disse no início, de dedicar este título ao meu pai e ao meu sogro. É a quem eu quero dedicar, porque são as pessoas que me fazem falta. Parabéns, Mário, parabéns, Coruchense, e votos de sucesso para o futuro. Obrigado. Certamente irás alcançá-lo. Obrigado. E assim finalizamos esta entrevista com Mário Nelson, treinador campeão ao serviço do Grupo Desportivo Coruchense, recentemente que se sagrou vencedor desta edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Finalizamos então esta edição de Especial Desporto. Voltaremos numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a Hertz.